Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia da nossa EBD em casa, a nossa Escola Bíblica Discipuladora. Nós estamos aqui trazendo para você a primeira lição da nossa revista Palavra e Vida, uma revista preparada pela Convenção Batista Fluminense para todas as igrejas, para todos os crentes fluminenses. E a nossa lição de hoje é a lição de número 1, baseada no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, de 1 a 21. E nas leituras diárias nós temos a devocional de hoje, Hebreus 3, 7 a 15, que diz assim: Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Então, nós temos aí uma palavra muito interessante, que precisamos estar com o nosso coração aberto para ouvir o chamado de Jesus. Ele está nos chamando, como diz aqui o tema da nossa lição de hoje. Deus está chamando. O objetivo dessa lição de hoje é reconhecer que Deus continua chamando pessoas para cooperar com a sua missão e que devemos cultivar sensibilidade espiritual e orientar a nova geração a ouvir e responder ao seu chamado. Então vamos à parte introdutória da nossa lição. Às vezes, Deus fala e nós não o reconhecemos. Estamos tão ocupados, tão distraídos, que a voz dele parece um sussurro no meio do barulho. Foi assim com Samuel. Ele ouviu, mas pensou que era Eli, e tudo bem, ele ainda estava aprendendo a distinguir a voz de Deus. Essa história me emociona porque mostra que Deus chama em todo o tempo. O texto diz que naqueles dias raramente o Senhor falava. Era um tempo de silêncio espiritual. Mesmo assim, ele escolheu um menino em treinamento para ser seu porta-voz. Confesso que isso me dá esperança. Ele não precisa de gente pronta, precisa de gente disposta a servir. Gente que ouve, gente que responde, fala: Senhor, o teu servo ouve. Então vamos ao primeiro momento da nossa lição.
um chamado em tempos de silêncio. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. 1 Samuel 3:1. Essa frase bate forte. Imagine viver numa época em que Deus parecia calado. A nação de Israel estava em crise espiritual. Sacerdotes corruptos, um templo funcionando no automático e um povo acostumado com a ausência da voz divina. E é nesse cenário cinzento e desanimador que Deus escolhe falar. E mais, ele fala com Samuel, um menino, um adolescente em formação, alguém que estava aprendendo o que era a vida com Deus. Deus não fala com o sacerdote Eli, não procura um guerreiro e nem muito menos um líder político. Isso nos diz muito. Deus não seleciona baseado em um currículo. Ele chama quem está disponível, quem está ouvindo, quem mesmo sem entender direito responde: eis-me aqui. Você já se sentiu em um tempo de silêncio espiritual? Eu já, e é assustador. A gente ora, mas não sente. Lê, mas parece seco. Frequenta cultos, mas parece que está tudo desligado por dentro, pois é nesses tempos que a história de Samuel se torna um alívio. Deus não está ausente, ele está preparando um novo começo e pode começar por mim e por você. Se você sente que os dias são silenciosos, saiba, o céu ainda está falando, Deus continua chamando. Será que você está ouvindo? Uma pergunta muito séria a ser respondida, né? Então vamos ao segundo momento da nossa lição. Eli e Samuel, o modelo imperfeito, mas real de discipulado. Samuel ouviu a voz de Deus, mas não a reconheceu. Isso me emociona. Samuel nos representa. Ele achou que era Eli chamando, levantou-se, foi até seu mentor e disse: "Você me chamou?" Eli respondeu: Não fui eu. Isso aconteceu 3 vezes. E só na terceira Eli percebeu: talvez seja Deus. Quando você ouvir de novo, diga: "Fala, Senhor, o teu servo está ouvindo." Eli não era o líder ideal. Ele falhou terrivelmente com seus filhos, permitiu o pecado dentro da casa do Senhor e parecia espiritualmente entorpecido, mas mesmo assim foi instrumento de Deus para orientar Samuel. Isso me faz lembrar que discipulado não exige perfeição, exige presença. Pais, professores, líderes de células, mesmo imperfeitos, podem ser referência para ajudar outros a ouvirem a Deus. Às vezes, achamos que só podemos discipular alguém se estivermos com tudo em dia, sem falhas, com uma vida perfeita, mas não é isso que a Bíblia mostra. Eli estava envelhecendo e cansado, mas ainda tinha algo a oferecer: discernimento, experiência, palavras que ajudaram Samuel a reconhecer a voz de Deus. A nova geração precisa disso, precisa de gente que, mesmo imperfeita, caminha junto, compartilha histórias e aponta o caminho. O discipulado entre gerações não é feito de heróis, é feito de encontros, de pessoas comuns
que ajudam outras a ouvirem o que talvez não ouviriam sozinhas. Terceiro momento da nossa lição. Quando Deus chama, é para cooperar com Ele. A partir do momento em que Samuel disse: "Fala, Senhor, o teu servo está ouvindo", algo mudou. O menino, passou a ser reconhecido como profeta em todo Israel. Deus continuava falando com ele e as palavras de Samuel não caíam por terra. Incrível isso, não acha? Deus não chamou Samuel apenas para que ele tivesse uma experiência mística. Chamou para que ele participasse do que ele estava fazendo. Chamado é convite para cooperação. É Deus dizendo: "Vem comigo, vamos fazer isso juntos". E isso vale para todos nós. Quando ouvimos a voz de Deus, não é somente para nos emocionar em um culto ou em um devocional, é para entrar em movimento, é para se tornar parte do que Ele está construindo no mundo. Samuel foi levantado num tempo de crise para restaurar a direção espiritual de Israel. Ele foi a ponte entre duas eras, o tempo dos juízes e o surgimento da monarquia. Mas tudo começou com uma resposta simples de coração aberto. Não precisamos de palavras bonitas, nem de, palavras intelectuais. Nós só precisamos dizer: "Senhor, estou pronto, usa-me. Estou pronto a cooperar, pronto a participar, pronto a fazer a tua obra". Só isso que Ele quer. O resto Ele vai providenciar. Samuel foi levantado num tempo de crise para restaurar a direção espiritual de Israel. Ele foi a ponte entre duas eras, o tempo dos juízes e o surgimento da monarquia. Estamos repetindo essa parte para você. Mas tudo começa com uma resposta simples. É isso que precisamos fazer. Responder com simplicidade ao chamado de Deus. Sabe, às vezes esperamos que Deus nos chame para ação grande, mas quase sempre Ele nos chama para coisas pequenas, coisas simples, e Ele vai trabalhar em nós para tornar o nosso trabalho frutífero. No cuidado com alguém, no compromisso com uma célula, um PGM, numa conversa que muda uma vida, o chamado de Deus não é sobre grandeza, é sobre obediência. Interessante, eu gosto muito dessa palavra, obediência, é o que nós precisamos ser. Deus ainda está chamando. Ele não quer apenas espectadores, Ele quer cooperadores, gente que diga: "Fala, Senhor", e depois se levante para agir. Conclusão: Deus continua chamando. Em tempos de silêncio ou em meio ao barulho, na juventude ou na maturidade, sua voz segue ecoando. O chamado de Samuel nos lembra que a formação espiritual começa no ordinário, no cotidiano, em noites comuns e em corações dispostos, em orientações simples vindas de quem já trilhou parte do caminho. Também aprendemos que mesmo um líder cansado como Eli pode ser usado por Deus. Eli teve um papel essencial ao ajudar Samuel em reconhecer a voz do Senhor. O discipulado intergerencial
não exige perfeição, mas sensibilidade e presença. E quando ouvimos a voz de Deus e o respondemos com fé, Ele nos inclui em sua obra. A pergunta que fica é: estamos ouvindo a Deus? Ou talvez estamos ajudando alguém a ouvi-lo também? Então, o que nós precisamos é aprender a ouvir a voz de Deus. Ele está nos chamando, o hino que nós tocamos no início: Cristo te chama com muito terno amor. Ele está chamando todas as pessoas, chamando os pecadores ao arrependimento, chamando você para fazer uma obra. Às vezes você está procurando uma obra magnífica, uma obra espetacular, uma obra que dê nome, que coloque você em projeção, mas Deus está te chamando simplesmente para ser um ajudador. Isso é que é importante. Um grande pedreiro começa como ajudante de coar areia. Ele vai aprendendo até se tornar um grande profissional da construção. Agora, finalizando a nossa lição, para você pensar, refletir e agir. Primeiro, você tem conseguido reconhecer a voz de Deus no meio da sua rotina? O que poderia te ajudar a ouvir sua voz com mais clareza? Você viver mais para Deus. Quando nós procuramos estar mais perto de Deus, nós vamos sentir Deus mais perto de nós. Segundo, quem é o Samuel na sua vida? Há alguém a quem você precisa ajudar ou ouvir com mais clareza a voz de Deus? Há alguém ao seu redor que pode estar esperando uma palavra sua para discernir o que Deus está falando? Às vezes, nós precisamos de pessoas que digam para nós: vem trabalhar comigo, vem me ajudar. E é o passo nosso. Eu estava ouvindo uma coisa interessante. Você dá um passo com a perna direita, você dá um passo com a perna esquerda, você dá um passo com as duas pernas. O importante é você dar o primeiro passo. Achei isso muito interessante. É só dar o primeiro passo que você caminha. E eu me lembro também, quando estava pastoreando a Quinta Igreja, eu conversei com as pessoas em construirmos alguma coisa lá para melhorar o espaço. Aí um irmão disse para mim: pastor, começa que vai. Começa que vai. Nós só precisamos começar. Que você possa pensar nisso, estar disposto a começar a fazer a obra de Deus. Terceiro e último momento. Você tem encarado o chamado de Deus como um convite para cooperar com Ele? Que passos práticos você pode dar nessa semana em resposta a esse chamado? Deus está te chamando, você está ouvindo o chamado de Deus? Ouça o chamado de Deus e deixe Deus falar com você. Diga para Deus: fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Usa-me, ó Deus, para fazer a tua obra. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, somos gratos ao Senhor por mais esta lição tão importante para o nosso crescimento espiritual, para o nosso trabalhar em prol da obra da causa do Senhor. Te pedimos, Deus, ajuda-nos. Tu conheces o nosso coração, Tu conheces aquilo que nós desejamos fazer. Nós só precisamos, às vezes, de um empurrão, que alguém que abra os braços e diga para nós: vem. E nós estamos prontos a ouvir a Tua voz, Senhor. Fala, ó Deus, conosco o que devemos fazer, como devemos fazer. Nós queremos trabalhar, ó Deus, queremos servir, ser útil na Tua obra. O Teu povo precisa, às vezes, de um incentivo, de alguém que abra os braços, alguém que o convide,
Quantas pessoas estão aí prontas para trabalhar, esperando apenas a oportunidade de dar o primeiro passo. Nós clamamos ao Senhor, usa-nos, ó Deus. Muitas portas estão fechadas, esperando que alguém as abra. Muitas pessoas estão querendo trabalhar, caminhar, esperando portas abrirem. Que o Senhor possa incentivar outros a ajudarem essas pessoas, esses seus trabalhadores que querem colocar a mão à obra, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos direcionado a fazer a Tua obra e queremos trabalhar na dependência do Senhor. Te pedimos, Deus, abençoar os nossos familiares em toda a sua extensão, ajudando-os a entender os Teus propósitos, ajudando-os a se endireitarem nos Teus caminhos, Pai, a ouvirem a Tua voz. Também queremos, Deus, clamar pelos enfermos, quantas pessoas precisando do auxílio do Senhor, que o Senhor possa restaurar a saúde, restaurar a força, dar ânimo, Deus, ao cansado, ao enfraquecido, que o Senhor possa curar enfermidades, que o Senhor possa alegrar corações, dar forças novas para continuarem, ó Deus, no dia a dia. Também te pedimos conforto para os enlutados, ajudando-os na caminhada que se segue, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que ama o seu povo e nós somos o teu povo, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, naquilo que precisamos fazer e como fazer. Nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos a mais uma melodia. Cristo salva o pecador. Às vezes, para que um pecador seja salvo, ele precisa dar o primeiro passo. E nós precisamos dar um empurrãozinho nele, para que ele vá à frente, para que ele tenha coragem. Então vamos fazer isso? É isso. Cristo salva o pecador, mas às vezes o pecador precisa ouvir a voz de Cristo. E quem é que vai levar essa voz, a não ser eu e você? Pois é, queridos, estamos chegando ao final da nossa EBD em casa. Hoje é domingo, é um dia especial porque é o dia do Senhor. É um dia especial porque é o primeiro domingo do ano e nós precisamos começar dando o primeiro passo em direção à casa do Senhor, para ouvir a voz do Senhor, para cultuar, para adorar ao Senhor. Nós queremos dizer a você, aproveite esse domingo. Você que está aí veraneando, aproveite, mas não deixe de ir à casa de Deus.
Nós aqui na praia estamos cooperando, frequentando a Igreja Batista Missão de Betel. Uma igrejinha pequena, simples, acolhedora, que o ano passado nos acolheu muito bem e nós estamos ali dando uma força ao pastor Leandro. Então nós queremos dizer para você, não fica em casa não. Já que você vai, curta o almoço com a família, com os amigos, curta os momentos de lazer, de descanso, mas logo mais, não fique em casa, vá à casa do Senhor, vá à igreja servir, vá participar da comunhão. Foi tão bom a comunhão com os amigos, com os familiares. Vá viver a comunhão com os irmãos em Cristo. Vá à casa de Deus. Use esses momentos que você tem para servir ao Senhor. Diga para o Senhor, assim como Samuel disse para Deus: eis-me aqui. Fala que o teu servo está ouvindo. Ó Senhor, eu estou pronto a trabalhar. Usa-me, dá-me força, dá-me disposição. Diga isso para Deus. E vamos trabalhar na obra do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus está chamando. Ele pode estar chamando você. Tá bom? Terminou. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, começamos uma nova semana e, se Deus permitir, estaremos com você trazendo uma nova reflexão da palavra do Senhor para edificação dos nossos corações. Estamos com uma dificuldade na internet, mas estamos fazendo tudo para que a nossa palavra chegue até você. Com a graça e a paz de Deus. Amém, queridos?